Pilha de Gibis. E aí, jagunçada? Bem-vindos ao novo episódio do Pilha de Bis, o seu podcast semanal do site Arte Final. Acesse lá www.artefinalhq.com.br para todas as edições do Pilha de Bis, do Avante Vingadores, e lá ainda estamos com os nossos arquivos dos Sete Jagunços, do Omniverso e do A Pilha do Aranha. Nós estamos também no YouTube, na Aurelo, no Spotify e no seu agregador de podcasts favorito. Só procurar por Arte Final que você nos encontra nelas. Nós estamos também em todas as redes sociais. No Twitter, no Instagram e no YouTube é @artefinalhq. E além do nosso feed principal, tanto o Pilha de Bis como o Avante Vingadores estão com feeds próprios no Spotify. Então você pode procurar e assinar tanto o Avante Vingadores Podcast quanto o Pilha de Bis. Então curta, compartilhe, principalmente venha comentar os nossos episódios nas nossas redes sociais, no Spotify e no YouTube. Você quer comprar o seu gibizinho na Amazon? Então lembre-se sempre de comprar utilizando os nossos links que estão no post e lá no artefinalhq.com.br. E outra forma de você ajudar a manter esse trabalho é nos mandando um Pix de qualquer valor para artefinalhq@gmail.com. E sem mais delongas, vamos para o episódio de hoje. Bem-vindos ao primeiro Pilha de Gibis da temporada de 2026. Nós já estamos aqui com o nosso tradicional programa de melhores do ano. E eu sou o Marcos e comigo hoje estão Maurício Dantas. Mais um ano, menos um ano. Aí depende se você for otimista ou um realista, né? Porque não vou dizer pessimista, porque na verdade é realidade, né, Maurício Dantas? Se você for Marvete, você sabe que é menos um ano, né? Porque do jeito que a Marvel tá, hein? E conosco, mais uma vez, para o nosso tradicional Pilha de Bis de melhores leituras do ano, Igor Tavares. Fala, meu povo. E pela primeira vez no nosso tradicional Pilha de Bis de melhores leituras, Léo Palmieri. Mãe, tô aqui no Pilha de Gibis de fim de ano, mãe. Olha só, consegui. Que vitória, velho. É tão orgulho que ela nem vai ouvir isso. Não, mas eu costumo mandar tudo que eu participo. Mãe é mãe, né, velho? A mãe sempre apoia, cara. Você pode ter certeza que tá lá. É verdade, é verdade. Bom, estamos começando mais uma temporada do Pilha de Bis, né? Vamos falar de muitos gibizinhos esse ano, mas como não se brinca com tradição, né, Maurício Dantas? Temos que começar com o nosso Melhores do Ano, né? Agora Melhores de 2025, né? Mais uma lista para o nosso amigo Luiz Cláudio compilar, né? Para ele depois lançar a relação de qual foi o gibi mais indicado do ano, né, Maurício? Mas o Luiz tem esse hobby estranho, né? Ele fica vendo um monte de vídeo ruim, lendo matéria ruim e procurando o melhor naquilo. Na verdade, ele é o melhor de todos nós, né? Porque ele aguenta isso tudo e com uma paciência anual incrível. Mas, Luiz, você tem a minha admiração e, ao mesmo tempo, se você estiver precisando de ajuda, pisque 2 vezes. E não recebe insalubridade. Tem mais essa ainda, né? Pois é. É aquela coisa, é um trabalho sujo, mas alguém precisa fazer, né? Alguém tem que fazer. O que eu fico mais chateado é que ele faz o trabalho, ele mapeia tudo, ele planilha tudo, fica tudo bacana, assim. Ele tem um método científico, ele explica, inclusive, quando ele posta, mas toda vez que ele posta, ele explica. Aí aparece uma besteira assim, mas não teve tal gibi. Mas tal gibi não sei o quê. Porra, bicho. Maluco não lê, velho. O problema é a falta de leitura, né? Que a gente sempre fala, né? E quer falar de lei gibi, viu? Exatamente. Teve um dia que um foi pegar a briga comigo e foi dizendo assim, mas eu li 700 gibis esse ano. Eu falei, legal, cara. Enquanto você tava aí marcando no seu aplicativo, eu tava lendo mais gibis. Né? Coisa de louco. É assim mesmo. Infelizmente, entra ano, sai ano e vai continuar desse jeito. Mas, vamos lá. Vamos para a nossa listinha que o Luiz já está ali ansioso e nossos ouvintes também. Então, aquele esquema que vocês já conhecem, né? Cada um vai citar um gibi, vamos fazer 3 rodadas, então vão ser 3 gibis citados por cada, e no final
a gente faz as nossas menções honrosas dos gibis lidos em 2025. Então, vamos começar com você, Igor Tavares. Eu já vou tirar aqui do caminho o gibi que eu já tinha falado no ano passado, né? Esse aí não tá na minha lista, porque eu já falei do ano passado dele, tava na minha lista do ano passado. É o Mulher Maravilha Absolute. Esse aí não vai entrar na minha lista, mas tá no top aí. Se alguém for falar, aí eu comento. Mas aí o primeiro da minha lista mesmo é o. Até porque eu não li muito gibi esse ano, né? Eu li mais livro e tal e outras coisas. É o Bowling with Corpses and Other Strange Tales from Lands Unknown, do Mike Mignola, com cores do Dave Stewart, camarada dele, e letras do Clem Robbins, né? Eu já tinha falado no podcast do ano passado, naquele de, se não me engano, naquele de expectativas do ano, ou foi alguma menção que eu fiz Sim. que eu tava ansioso, né? Porque o Miola desenhando, escrevendo e um outro universo completamente diferente. E me sai uma antologia com 6 histórias de fantasia meio sombria, assim, misturado com terror. Bem legal. Nem todas as histórias são boas. E aqui tá muito longe de ser o melhor material que o Miola já fez, até porque é muito difícil, né? A barra é muito alta, assim, o nível é muito alto. Mas eu gostei pra caramba, porque eu sou muito imparcial, gosto muito de tudo que ele faz e fiquei muito feliz de ver o velhinho voltar a desenhar, aqueles desenhos feios dele, com aquelas cores chapadas do Stuart. E as histórias são legais, assim, são histórias curtinhas que tudo se resolve e parece muito que ele tá introduzindo um universo, assim, que ele tá imaginando, assim, né? Tem muita coisa que ele já é de praxe do Mignola usar, né? Mitologia nórdica, tem uns toquezinhos em algumas paradas ali, tem uma história que tem uma árvore da vida, que é clara referência à mitologia nórdica, tem umas outras histórias sobre magia e artefatos arcanos e essas coisas assim. Mas é uma leitura que eu gostei bastante esse ano. Eu estava realmente com a expectativa mais ou menos e não fiquei decepcionado, não. Achei bem bom. E espero que ele continue fazendo assim esse tipo de coisa, porque eu tava com saudade, né, de ver um gibizinho desenhado e escrito por ele, né? Um cara que eu sou fãzaço, assim, e fico feliz. E saiu meio dessa parada de Hellboy e tudo mais, e daquele universo de Hellboy, é uma outra coisa, assim, é uma outra coisa que tá pensada ali, é uma coisa grande, assim, o universo parece grande, assim, parece que você tá lendo, às vezes você parece que tá lendo o Silmarillion sem ter lido o Senhor dos Anéis, assim, tem uma porrada de referência que você fica ali, pô, eu acho que tem muita nota ali no caderninho dele ali que ele só jogou, assim, no gibi, mas eu gostei pra caramba, assim, achei a ambientação muito boa e tá na minha listinha aí, o primeiro é esse aí. Eu lembro que quando você começou a falar, e você tinha falado que já tinha citado Absolute Mulher Maravilha, e aí começou a falar desse, eu falei, ué, mas ele citou esse também. Mas foi como Uhum. você falou no de expectativas, realmente. Então quer dizer que a Ele não, expectativa se não tinha concretizou, né? saído. Ele não tinha saído, né? Eu tava bem ansioso, porque anunciaram, acho que no final do ano passado, né? Ou no meio do ano passado, e eu já fiquei ligado, né? Eu falei, pô, quando sair eu vou pegar, assim. E realmente gostei pra caramba. Geralmente eu me decepciono com as coisas que eu fico esperando, né? Essa aí eu gostei mesmo, assim. Esse tá na minha pilha, eu ainda não li, mas desde que você fez, que você recomendou, que tá ali na minha pilha, e eu tenho que corrigir essa falha. Esse ano eu corrijo essa falha, tá ali na minha pilha virtual. E você, Maurício Dantas, qual o primeiro gibizinho da sua lista? Rapaz, eu não vou resistir aí não a deixa do Igor e vou falar de Absolute Mulher Maravilha. É isso aí, pô. Eu tava É, esperando. Não decepcionou. Maurício também não me decepcionou, velho. não, antes só um detalhezinho aqui, esse do Miola é divertidíssimo, já o título, né? Jogando, como é que chama? Título de CD do Blind Guardian, isso aí, cara. É bem isso, O né? bagulho Jogando gigante. Bom boliche demais, com, velho. com, com cadáveres e outras histórias. Jogando boliche com cadáveres e outras histórias, é isso aí. Esse outras histórias dá um charme todo especial, né? É. Como se depois de jogar boliche com cadáver você ainda precisasse de mais alguma coisa. Mas enfim, esse eu vou ver aí. Eu sou fã, eu e o nosso amigo Reginaldo e eu somos fãs
do Mignola apodrecendo, né? O desenho dele tá ficando mais assustador ainda. Os personagens não têm mais clavículas, mas cada capa igualzinha, né? Mesmo de design, mesmo de distribuição de personagem e tudo mais, mas não tem como não gostar da arte do cara, bicho. É boa demais. E voltando aqui à nossa indicação, o Absolute Mulher Maravilha, Wonder Woman, ou veio aqui com esse nome mesmo, né? Meio traduzido, meio não. Que eu acabei comprando o da Panini mesmo, porque a Amazon fez o favor de cancelar meu TPzinho, ele e o do Caçador de Marte. Então fico com essa indicação aí, porque segue sendo um baita gibizinho. Acabou o primeiro arco, nota altíssima, né? A gente comentou realmente no melhor do ano passado. E continuou muito bem. Eu acho sensacional a arte do Hardy Sherman, os artistas Fiuin, né? Não dá nem pra chamar de filler, mas Fiuin, que compareceram aí também, mantiveram a cara do gibi. E, pô, bicho, talvez seja esse o grande gibi da Mulher Maravilha. A gente falou isso ano passado, né? E eu acho que é sim, sabe? Pelo menos por enquanto. A gente tem muita coisa boa aí. Eu tô olhando aqui pro meu Terra Morta, né? Do Daniel Warren Johnson, que é o concurso pra gente aqui. E te digo, gosto muito daquele, mas acho que esse aqui, em termos de gibi de linha, contar uma história mais continuada, maiorzinha, não é a realidade principal, beleza, mas apresenta muito bem a personagem, encaminha muito bem essa versão aí. Pra mim, a Ultimate Mulher Maravilha que precisávamos e quem sabe ela dê essa força mesmo aí pra personagem na linha principal, que tá com Tom King, né? Então não vou nem comentar muito. E a Verdade. nossa Agora, querida Kelly Thompson sempre no melhores do ano aqui. Ela é Sempre. fera, velho. Ela não exatamente. escapa. Ela não escapa. Ó, eu já falei muito dela aqui de Capitã Marvel, Viúva Negra, a minissérie da Scarlet lá pro Energy Exato. Eu ia Universe, comentar agora. Ela que é Vingadores um... da Costa Oeste. Vingador da Costa Oeste, né? Que ela fez o MODOK, né? Que é o MODOK gatinho lá, que o K do nome dele a única função dele é beijar, kissing. É bom demais. E parece bem ridículo. Ah, vou ver essa porra. Não, leia, bicho. Leia. É muito bom. E ela fez ela é criadora do Jeff, né? O Jeff é o tubarãozinho. sensação da Marvel. O tubarãozinho do Marvel Rivals. Porra. E isso. Ainda tá no Marvel Rivals agora, então. É. A mulher é sensacional, assim, ela entende de gibizinho, sabe? Gibizinho show de fábrica mesmo, vai fazer uma coisa mais diferente, ela sabe fazer, vai fazer mensalzinha pra atender mandate e fazer crossover, tie-in de crossover, ela vai fazer legal também. Nesse ponto aí, dá pra comparar muito com a Inocente, né? Porque também chegar pra Inocente e dizer assim, faz aí esse tie-in de Inferno no Demolidor, e ela fazia uma puta história, faz esse tie-in de, sei lá, qualquer merda que tiver aí, a mulher diz assim, deixa comigo e fazer um negócio que, pô, qualquer leitor já vai dizer, rapaz, isso aqui é só um mandate mesmo? Ela interrompeu o gibi dela pra isso e parece que é planejado desde o começo, né? A Kelly Thompson tem essa pegada também. E a mulher é foda, e é gateira também, né? Então mora no meu coração. Cara, O Absolute, só. Absolute Mulher Maravilha, até citei na live que a gente fez com o Daniel do Poptopia e com o Edmário, que ele falou muito de Absolute Mulher Maravilha como um dos melhores gibis do ano. A gente citou muito ele lá também. Não, eu gostaria só de acrescentar que esse gibi da Mulher Maravilha, pra mim, eu posso falar assim com tranquilidade. Acho que a melhor coisa da Mulher Maravilha é que eu li nos últimos 10 anos, assim, sabe? Assim, tranquilamente. Porque a linha principal, a personagem, tá largada lá no meio do atual editorial da DC, sabe? O pessoal não tá sabendo, mas parece que esqueceram o peso que o pilar que ela é dentro da própria editora, sabe? Pessoal, e tipo assim, a gente vai acompanhando as revistas de linha, a gente tá vendo que parece que tá tendo uma degradação mesmo. Os personagens parece que as ideias já não chegam mais iguais, as coisas não se aproveitam mais. O Batman saiu daquele último auge depois que o Grant Morrison deixou ele daquele status de super cidadão aí. E foi caindo, ficou pobre, perdeu o braço. Aí, uns tempos atrás, ele caiu do céu no meio da neve e não morreu, né? E tipo assim, as histórias acabaram ficando escrotas, sabe? Elas não estão mais legais. Aí os caras me vão com a cereja do bolo da Mulher Maravilha pro Tom King.
Tom King, não sei no que ele mirou, mas ele errou completamente, não ficou bacana. Aí sai o Absolute Mulher Maravilha. Cara, é muito bom, velho. É gibi bom, velho. É gibi bom. É Só gibi que melhora, né? só melhora. É aquele tipo de gibi que você tá lendo, ele te empolga, ele tem profundidade, ele trabalha o cânone da Mulher Maravilha de uma forma é diferente, porque é um universo alternativo, mas ele trabalha o cânone de forma muito funcional, né? Eu gosto muito do Absolute Batman também, mas o Absolute Batman, ele é mais massa velho mesmo. O foco é o massa velho de qualquer jeito. Não tem um esquema mais psicológico bem trabalhado igual tem na Mulher Maravilha. A Mulher Maravilha pode até ser, se a gente for levar em consideração também bem massa velho, mas eu acho que tá é bem melhor desenvolvido. O Absolute Superman eu não gostei tanto, o pessoal gostou bastante, pra mim aquilo ali é só uma fanfic só, em que o pessoal pegou um monte de ideia de que a galera ficava escrevendo na internet de sonho molhado do Superman e jogou lá. Então eu não gostei muito não. É verdade. Mas o Absolute Mulher Maravilha, velho, é gibizaço top 10 mesmo, é nota 10, tranquilaço. Só para fechar aqui, Marcos. Primeiro de tudo, né? Eu esqueci de fazer o disclaimer que eu faço todo ano no comecinho, que é o seguinte: essa é a nossa lista. A gente não tá dizendo que o gibi que você gostou, que a gente não mencionou, é ruim. Sim, essa é a nossa lista, a gente faz Dependendo, questão pode de. ser ruim também, mas não é isso que a gente tá falando. Não, é ruim, mas aí fale comigo no Twitter que eu xingo você lá. Não fique comentando na rede social do Pilha, não. Não vamos prejudicar teu Pilha, não. Eu vou ofender você lá, pessoalmente. E nesse ano, Aí também milhões. a gente discorda que teve um podcast aí que eu falei que eu gostei do Homem de Ferro, acho que do Christopher Cantor, o Maurício, pô, Foi. isso aí é ruim pra caralho esse negócio. Não, eu falei que gostei do Justiceiro do Jason Aaron e vocês também quase me defenestraram Por sua da minha amizade. virtualmente, é verdade. Mas aí é que tá. A gente é de uma época que, quando a gente encontrava alguém no colégio, na rua, no prédio, que gostava de gibi também, a gente se empolgava porque o divertido é conversar, o que a gente faz aqui, né? Ninguém tá com a intenção de estar certo, de dar um fecho no outro, nem nada, não. Sim, com É certeza. conversar, é bater papo, é discordar mesmo, quebrar o pau e 2 minutos depois tá trocando o gibizinho, leia isso aqui, passando o link de scan, enfim. Mas só pra fechar aqui, eu acho que eu falei isso num pilha há muito tempo. Tem gibi que parece novela da Record. Tem gibi que parece minissérie do Globoplay. Tem gibi que é novela das 9. Tem gibi que é Apple TV. Mas tem gibi que é cinema. E esse gibizinho da Mulher Maravilha, da Thompson, é cinemão, bicho. Desde a primeira página, assim, sabe? A forma como o Hayden Sherman faz as páginas, a pegada, você vê a grandiosidade da coisa, a invasão do bichão lá na praia é maravilhosa, aquele finalzinho, eu ainda pensei, pô, vai ver a poder do amor, vai ser um final bem bufo, assim, não é não, bicho. Ela mantém mesmo a pegada, né? Porque o problema é a gente também cria muita expectativa e acaba deixando de gostar da coisa pelo que ela é, mas a gente queria que fosse daquele outro jeito, né? Só que quando a gente tem um repertório maior, leu muito, acompanhou muita coisa, então isso acaba sendo chato, porque não é o que eu queria que fosse. Não, abre seu coraçãozinho aí de 40 a mais e lembre que as coisas podem surpreender também de outro jeito. E eu acho que esse surpreende muito por isso. E mais ainda, faço minhas palavras do Léo, que funciona no canon, porque você consegue ver essa história funcionando com a Mulher Maravilha regular, né? A Mulher Maravilha da Terra Prime. Então não é porque precisou fazer uma nova versão e subverter tudo para ela funcionar. Não, isso funcionaria muito bem. Só falta gente que diga, tá, beleza. Vamos botar isso aqui aí, vamos acertar a mão nisso, não ficar procurando só o nome grande para tentar chamar leitor pro gibizinho, que foi as últimas fases todas aí, né, da Mulher Maravilha, de muito Isso. tempo. Faz Foi um tentar tempo já. pesar no nome da pessoa que escreve e ou que desenha para puxar o gibi para cima. Não é isso, bicho. Faça o gibizinho, pega alguém desconhecido aí, o nome vai pegando, vai crescendo e vai virando sucesso aí. Eu vou citar daqui a pouco aí mais um nesse sentido aí, que ninguém esperava nada e tem anos aí que a gente tá falando bem. Bom, aproveita e fala o teu aí, Léo. Primeiro. Então, vamos lá. Esse ano eu aproveitei para colocar em dia umas leituras minhas que estavam bem atrasadas aí. E gibi do ano em si, só tem um que eu trouxe aqui para hoje, né? Assim, que eu calculo que seja porque os outros começaram, a série começou em outros anos e terminou no ano passado também.
que é o mangá do Battle Royale, né? Battle Royale é um mangá que eu sempre quis ler, eu sempre achei a história bacaníssima, né? E ela influenciou bastante cultura pop, lá no Japão é super conhecido, e é um mangá que o Pipoca Nankin trouxe para cá em cinco edições, né? Parrudas, né? E eu não tinha lido ainda, eu fui atrás de ler e me surpreendi demais com a história, né? Eu sempre gostei, assim, de mangá de ação, né? E esse daqui eu confesso que, ao mesmo tempo que ele empolga também, ele acaba te deixando muito tenso, porque qualquer situação de sobrevivência que acontece em Battle Royale é um negócio muito de vida ou morte, né? Para o querido ouvinte aí do Pilha que não sabe do que se trata Battle Royale, um conjunto, em um Japão onde que ele não foi derrotado na Segunda Guerra Mundial, onde que ele desenvolveu o seu império a um nível bélico muito maior do que ele já era durante a Segunda Guerra Mundial, eles estabeleceram um programa de soldados do governo onde que eram decididos os melhores homens do país, os melhores guerreiros, através de uma competição, né, onde que eles pegavam a sala inteira de colegial dos pretendentes deles, soltavam numa ilha, davam uma arma para cada um, e o que sobrevivesse desse massacre, desse quebra-pau tal e tudo mais, no final era levado embora, era com honrarias e outras coisas mais, e teria ali um futuro já descrito dentro dessa carreira militar, se tornaria teria uma vida, né? Teria um destino aí muito melhor que o restante dos japoneses comuns. E o plus disso daí é que esse evento, o Battle Royale, ele é transmitido na TV japonesa, ou seja, os pais acabavam vendo seus filhos lá tentando sobreviver nesse evento, né, dentro desse evento aí que é o Battle Royale. E acontece muitas coisas nele, a gente segue um protagonista totalmente revolucionário, um cara que é contra, né, esse regime, mas que está lá dentro, né, estudando na escola, teve professores que acabaram influenciando, né, como qualquer lugar cheio de opressão, sempre tem a semente da rebelião, né, da revolução ali. E é isso que a gente acompanha esse protagonista. Durante todo esse evento, ele vai conhecendo, se apegando a outros colegas de sala de aula, no final das contas, tendo que sobreviver de alguns que tentam matá-lo, algumas alianças surgem, pessoas surpreendem, pessoas se traem, e o evento vai acontecendo até culminar no grande finale aí do mangá. Eu gostei bastante, eu acho que é uma leitura, assim, para quem gosta de mangás seinen, né, que são mangás adultos, que nem o pessoal fala, né, o mangá seinen, ele é diferente do shonen. O shonen é o de lutinha que a gente gosta, né, o Cavaleiro Zodíaco, o Yu Yu Hakusho, tal e tudo mais, esses daí são shonen, Battle Shonen. E tem o seinen, que são os adultos, Berserk, Battle Royale, ele já tem uma pegada adulta e tal. E ele é muito bom porque a gente vê como a Segunda Guerra no Japão é uma parada traumática demais para os escritores, na hora deles colocarem como eles entendem também que o Japão monarquista foi ruim para o próprio país deles, sabe? Então, o gibi todo, ele faz uma analogia muito grande a como o povo vai sendo colocado debaixo de uma bota opressora ali, e depois acaba surgindo revoluções a partir dali. E é bem legal porque é um mangá muito bem desenhado, as sequências de ação são muito boas, né? Eu me vi lendo esse mangá muito rápido, entendeu? Eu fiquei até impressionado porque tem muitas páginas cada volume, e eu gostei bastante. Então eu recomendo aí, ó, Battle Royale aí do Pipoca Nankin aí pra galera aí. Quem não leu, ou leia, porque é bom pra caramba. É bacana, um mangazinho que quando eu vi, achei interessante, fiquei interessado em dar uma olhada, e aí você recomendando, fica mais ainda à vontade de dar uma lida nesse gibi. É um gibi que bombou no Ocidente, né? Desde o lançamento. Uhum. Chegou a fazer aí um hype gigante, pô, dentro dos gibis mesmo, né? Teve o Avengers Arena, teve uma puxada aí para essa coisa dos torneios, né? De sobrevivência, não só o torneiozinho de mangá shonen para Uhum. aprimorar as relações entre os personagens, mas
de Pega, Mata e Come mesmo. É um que eu comecei a ler há muito tempo. Ele já saiu aqui, Léo? Ou eu tô enganado? Eu acho que ele chegou a sair, mas eu não lembro se terminaram ele. Eu lembro porque eu já vi Battle Royale em outros formatos aqui, mas eu não lembro se se chegou a terminar, sabe? E eu não Eu, peguei naquela época, então. eu tenho a recordação dessa capa preta com esse logo. Agora confesso que depois de tanto tempo eu já não sei mais o que é que eu li em scan e li físico. É. O Battle Royale ele criou um subgênero dentro da cultura pop, assim, Uhum. de disputa em Isso. lugar, não só dentro dos gibis, mas um subgênero dentro de filme de ação e um subgênero dentro de videogame, inclusive, porque tem todo um gênero dentro de videogame que literalmente se chama Battle Royale, né? Então tu já vê Isso. influência É. desse mangá em tudo, assim, muita coisa nesse século, assim. Esse formato de pegar as pessoas, botar num lugar confinado e aí, se mata aí, o último que sobrar é o que ganhou e tudo mais. E envolvendo um governo opressor, alguma parada assim, é só ver Jogos Vorazes e esses milhões de derivativos que tem aí. Vem tudo daí, né? Vem tudo dessa ideia primordial que é esse mangá aí. Perfeito. É isso mesmo. Bom, já que o Léo falou de um mangazinho, meu primeiro gibi vai ser um mangá que eu falei num pilha há um tempinho atrás, que é o Leviatã, de Shiro Kuroi. Foi lançado pela JBC em 3 volumes. E a curiosidade assim maior desse mangá é que ele é um mangá que ele não foi lançado inicialmente no Japão. O Shiro, ele apresentou essa proposta do mangá para as editoras japonesas, ninguém quis lançar, e ele lançou por uma editora francesa primeiro. E depois que fez sucesso lá, foi que foi lançado no Japão. E qual é a história de Leviatã? É um grupo de saqueadores, não é saqueadores, aquele scavengers, né? Seria no inglês, aquele pessoal que viaja pelo universo procurando. Sucateiros. Sucateiros, pronto, é uma boa definição. E eles encontram uma nave espacial que está ali à deriva. E eles, quando entram nessa nave, eles descobrem que é essa nave Leviatã que tinha dado como desaparecida há alguns anos. E aí, quando eles estão lá explorando a nave para ver se tem alguma coisa que eles podem pegar, né, que pode ter algum valor, além da nave em si, eles descobrem um diário. E aí o diário conta mais ou menos o que aconteceu naquela nave, o que aconteceu na nave quando ela ficou à deriva. Essa nave, ela estava fazendo uma excursão, tipo essas excursões de colégio, né? Levando um bando de criança e adolescente japonês de um planeta para outro, né? Na realidade desse gibi, isso era uma coisa comum. Só que eles estavam passando por um espaço aéreo, entre aspas, que estava em conflito. E aí, de repente, a nave é atingida, né? Ela entra em confinamento, né? A parte onde eles estão, que não tem tripulação, tá só as crianças, ela é isolada, né? E eles percebem que estão à deriva, e dentro dessa nave, nessa parte que ficou isolada, só tem 2 adultos, que são os 2 professores que estão levando essas crianças para essa excursão. E eles encontram esses adultos encontram um robô, esses robôs servidores, né? E eles acabam descobrindo que a nave está num local que ele não tem comunicação, está muito longe de qualquer lugar para que o sinal de socorro daquela nave chegue em qualquer lugar. E a nave ali à deriva descobrem que só tem oxigênio para poucos dias, poucos dias ou poucas horas de oxigênio. Que o sistema de suporte à vida também foi atingido. Então, eles têm poucos dias ou poucas horas de oxigênio. E eles acabam descobrindo que tem uma câmara criogênica nessa nave. Uma única câmara criogênica, que cabe uma pessoa. Então, essa pessoa iria sobreviver, né? Porque mesmo que acabasse o oxigênio, se ela estivesse dentro da câmara criogênica, daria tempo para que a nave fosse encontrada e ela fosse retirada dessa câmara criogênica. E quem descobre isso é o professor, só que aí um dos alunos escuta. E aí começa uma coisa que eu acho que só japonês sabe fazer, porque
é um gibi claustrofóbico, ele se passa todo dentro dessa nave. É agoniante, porque começa quando, obviamente, a notícia de que só tem que o oxigênio está acabando e que tem uma câmara criogênica na nave, obviamente essa notícia se espalha. E o que acontece é basicamente um Battle Royale. O pessoal começa a se matar para poder tentar achar onde fica essa câmara criogênica e ser essa pessoa que vai ficar lá dentro e vai conseguir se salvar. Cara, é agoniante, é claustrofóbico e ao mesmo tempo agoniante, porque são crianças. E ele é bem gráfico, assim, no que ele faz. E aí começa aquela bagaceira, aquela criança que sofria de bullying, vai se vingar dos bullies, né? De quem fazia bullying com ela. Aparece uma menina, tem o menino que escreve o diário, né? Ele é super medroso, só que aí, depois de um tempo, você lendo, contando a história do diário, você não sabe se aquilo que aquilo era o ponto de vista dele, se aquilo que ele estava contando realmente aconteceu daquele jeito que ele estava contando ou não, porque aí tem traições, tem tudo. E os desenhos do Shiro Kuroi são maravilhosos, assim, ele tem um estilo, apesar de você reconhecer, obviamente, no traço, que é um traço mangá, mas ele tem um estilo muito puxado para o quadrinho europeu. Ele usa muita rachura, ele usa muita sombra, ele pesa assim nessa parte e é um desenho assim lindo. E aí é o que deixa mais impactante, porque é um desenho até um pouco realista e quando você vê as atrocidades que acontecem naquela história, pelo traço dele, você fica ainda mais impactado. E para mim, eu acho que foi um dos primeiros gibis que eu li no ano passado. O primeiro volume foi lançado, o primeiro ou os dois primeiros volumes foram lançados ainda em 2024. E o terceiro volume só que foi lançado em 2025, mas assim, quando eu li o primeiro volume, eu já falei assim, não, esse daqui tem que estar na minha lista de melhores do ano, porque eu dificilmente vou ler alguma coisa melhor do que isso no decorrer do ano. Então, é um mangazinho, 3 volumes só, então é curtinho, dá pra ir atrás facinho e você consegue ler a história toda. Leviatã do Shiro Kuroi. A arte desse aí é bacaníssima, viu, bicho? Eu não cheguei a ler, não. Eu lembro que a gente comentou no Pilha e eu fui atrás de umas imagens e a arte é linda. Me lembrou esqueci o nome dele, de Blame, que o de Blame é mais sujo, assim, né? Knights of Sidonia também, enfim. Night of Sidonia também é muito bom. Mas esse tem o traço mais refinado, assim, mais limpo, né? Limpo no sentido do. O mangaka do Blame é o Tatsumo Nihei. Isso. Nihei. O Nihei é mais sujão, assim, sabe? Coloca mais textura, mais sujeiras mesmo, assim, no visual, polui mais a arte. Esse aqui é mais limpo, aí você tá vendo mesmo uma coisa mais puxada pro realismo. E, pô, cada tomada, assim, dele, né? Claustrofóbica e ao mesmo tempo tá no espaço, dá uma noção de vaziozão, assim, intensa. Quando você pega essas ficções, ficção científica em mangá, cara, é um negócio assim complicado. Tem artistas que conseguem colocar na gente um sentimento de peso absurdo, né? Eu não sei como é que foi aí a leitura pro querido Marquito aí, se foi o tipo de leitura que você lê umas 5, 6 páginas, você dá uma parada, cara, deixa eu beber uma água, depois eu volto. É bem assim mesmo. Porque E não é um consegue peso. largar, né? Não consegue largar, esse que é o problema. Eu vou beber a água, eu vou respirar, mas eu quero saber o que vai acontecer, né? E eles colocam muito esse conflito dentro de cada um do aspecto, né? É mais um mangá com esse tipo de temática Battle Royale lá dentro, mas aí não é autodeclarada, né? Eles foi imposta essa situação para eles sobreviverem. É mais então, uma ficção científica com terror, mas aí acaba tendo essa coisa de sobrevivência, né? É sempre bem legal lembrar que o Japão, com a ficção científica, sempre foi um pilar também de retroalimentação, assim, da ficção científica mundial, do cyberpunk mundial, diga-se de passagem, né? Porque tem várias obras cyberpunk que saíram do Japão e são pilares, né? Se você for parar a pensar. E Leviatã é um mangá, assim, que representa
quando o mangaka tá muito inspirado. Ele não se alonga demais, não é gigantesca a história, assim, a níveis de que você precisa 27 tankobons para terminar, e ao mesmo tempo é uma história com começo, meio e fim, que conta a história que ela quer contar sem ficar enrolando demais, né? Ele é direto ao ponto, e às vezes é por ele ser tão direto ao ponto que Leviatã é tão pesado, eu acho. Entendeu? Ele já vai jogando na cara do leitor lá o que tá acontecendo, lida com isso aí, leitor, digere aí rapidinho, né? A gente acaba torcendo por um ou pro outro dentro desse gibi, mas a gente tem aquelas revelações mais pro meio, mas é bem bacana. Eu gostei também de Leviatã, achei fera também. Não tá na minha lista, mas é um ótimo mangá, velho. Show de bola. Bom, vamos lá, Igor. E o seu segundo gibizinho da lista? Agora vou. A galera tá falando de horror aí. Vou citar meu segundo da lista, ele chama Sleep, que é do Zender Cannon. É uma minissérie em 8 edições que saiu pela Image esse ano. O Zender Cannon, ele é roteirista e artista também, faz cor, ele fez umas coisas mais indie uns anos atrás, tipo o Kaiju Max, um gibi chamado Hack também, que eu gosto dele. E a história começa com o cara acordando, todo coberto de sangue, e ele não sabe por quê. E aí vai sendo revelado que ele não pode dormir, porque toda vez que ele dorme, ele se transforma numa coisa que sai matando gente na cidade dele aleatoriamente, assim, né? E aí tem toda essa dinâmica de contar os sonhos, os assassinatos que ele comete através dos sonhos, assim. E há uma transformação, assim, no personagem realmente quando ele entra no período de sono, assim. Então tem todas as fases de negação do personagem, não querer dormir, de ver alternativas e tudo mais, e acaba que a história que começa numa vibe meio de lobisomem, de Jekyll e Hyde, vai para uma pegada mais ficção científica e acaba tendo uma resolução boa, assim, no final, que eu não esperava, assim. O Xander vai para um lado, assim, que é mais diferente do que a gente costuma ver nesse tipo de história de o cara que se transforma em alguma coisa monstruosa, assim, né? Então foi um gibi que eu fiquei bem surpreso. Eu gosto desse autor, artista, barra artista, né? E não tava acompanhando o que ia sair, mas brotou no meu radar, assim, no meio do ano e fui pegando, lendo as edições, tava saindo mensal. E eu já sabia que era uma série limitada, assim, o que facilita também, porque não é série Uhum. corrente. Isso daí, atualmente eu não tô mais lendo coisa corrente, né? Então acho que é um gibi de terror, assim, com ficção bem interessante. Umas coisas legais que aparecem na Image uma vez na vida, assim, e você acaba sendo pego de surpresa, assim, né? Então fica a recomendação aí, Sleep, do Zender Cannon. Eu tô olhando aqui um preview de uma edição. O desenho, assim, é bem simples, mas eu acho que até por ser, assim, simples, talvez uma pegada de terror seja até mais impactante, né? Ele começa a carreira desse artista mais na parte de cartunista mesmo, como É cartunista. bem cartunesco mesmo o desenho. E aí ele tem essa pegada mais cartoon, mas aí você vê que é um gibi que é bem violento, assim, tem uma opção de coisa de horror no meio. Mas aí fica esse contraste, né? Coisa meio cartunesca com terror junto. O Igor já gosta do Zender Cannon, né? Não é o primeiro que recomenda dele aqui. Já recomendei coisa dele aqui antes, eu não lembro o que foi, mas já recomendei coisa dele por aqui. Boa. Diga o seu segundo, Maurício Dantas. Rapaz, pra quem é um Marvete safado, eu vou recomendar o segundo da DC essa noite, hein? Olha aí. Traindo o movimento. Pois é, veja você, tô sendo xingado agora aí por cada pessoa que ouve. O Luigi com certeza tá dando risada da minha cara nesse momento. Mas precisamos falar desse gibizinho que ainda não foi anunciado aqui pela Panini, não sei porquê, que é o Batman Dark Patterns, né? Ou Padrões Sombrios. Tava na minha lista. Imaginei, peço perdão aí pela apoiar seu olho. Mas esse, meu amigo, que gibi gostoso. Além de Saga do Batman, que a gente consegue ler aí, gibizinho de quando a gente se formou como
leitor, né? Esse é o Batman que eu gosto, sabe? É o gibizinho do Dan Watts, que já fez algumas outras coisas aí que passaram muito abaixo do radar, infelizmente. Mas nesse aqui o cara brilhou mesmo, sabe? É uma série, 12 edições só, já acabou lá fora. São arcos de 3 partes, mais ou menos. E que coisa gostosa, bicho. É um Batman de começo de carreira também. Praticamente assim, é um conto de Batman. Lembra do conto de Batman que a Abril publicava aqui? É um Sim, gibizinho muito desse. É bom. nessa pegada aí. A arte, vejam vocês, eu me repetindo aqui, é do mesmo Ryder Sherman de Absolute Mulher Maravilha. Mas parece outro desenhista. Pois é, a gente comentou isso no pilha que a gente falou do gibi, né, Marcos? Quando a Foi. gente olha assim, por que esse cara mesmo? Aí você olha assim, Harry Sherman, pô, eu lembro desse nome. Aí quando você vai ver o próximo scan, pô, é esse cara? Não parece, sabe? A colorização mexe com a percepção Sim. do gibi, obviamente, mas ele Para o também bem ou para adaptou. o mal. Exatamente. Mas nesse caso aqui também, a forma como ele aborda os personagens na arte dele, né? Pô, isso é muito bacana, né? Não é, vamos lá, sou fãzão do John Byrne, mas o Byrne, sempre que desenhou os personagens, você olhava assim, isso é John Byrne, sabe? Com os maneirismos, os ângulos, aquele As banco de cabecinhas flutuantes. as crianças deformadas. O, o, o que o Ryder Sherman faz aqui é mudar completamente a câmera, bicho, sabe? Assim, ele é um diretor que tá mudando a câmera, a iluminação, a pegada toda do filme dele aqui. Tá irreconhecível. Não, não, irreconhecível, vamos lá, né? Não tá, não. Mas tá adaptado aqui para uma forma de usar o gibizinho, a arte dele, adaptar ao personagem, ao que a história pede, que é sensacional, é de mestre mesmo aqui. E a história em si, como eu falei, né, um Batman mais começo de carreira, e a gente vai vendo aos poucos, bem aos poucos mesmo, esses padrões sombrios que estão sendo contados aí. Não é uma grande história só, não é um longo dia das bruxas, não é isso, mas são arcos de histórias muito boas que envolve detetive, envolve o sobrenatural de Gotham, envolve a cidade em si, né, como personagem mesmo da história. Enfim, o cara acertou em tudo aí que ele escreveu. Só ficou faltando mesmo continuar o gibi. Se esse gibi tem um defeito é que ele acaba. E espero que Verdade. venha aí um novo volume, alguma coisa. Acho que alguém mencionou alguma coisa aí do Dan Watts no Batman, mas com outro título, outra coisa. Mas eu gostaria de ver ele fazendo uma sériezinha aí, mais umas 12 edições pelo menos de Batman com o Riley Sherman. Claro que a gente fala sempre, né? Eu, Marcelo Miano, a gente sempre diz essa coisa tem que acabar mesmo. Mas quando tem muita coisa para contar ainda, deixa os caras contarem, né? Ainda mais tá tão escasso. Como o Marcos lembrou bem aí, recentemente ele fez a live lá com o Daniel do Poptopia, com o Edmar, falando justamente desses desafios editoriais, né? Esses altos e baixos aí, essa dificuldade de pegar na veia do gibizinho. E esse pega na veia, bicho, faz uma curva gostosa e cai no fundo da rede para ir pro gol do Fantástico. É verdade. Recomendo também Batman Dark Patterns. E você, Léo Palmieri? Bom, vamos lá. Eu sou muito fã de Star Wars. Eu gosto bastante, bastante, bastante mesmo. E só que eu nunca tinha me aprofundado nos quadrinhos de Star Wars. Eu sempre consumi série, assisti os filmes, participava de fórum do Reddit, jogos games e tudo mais. Eu sempre curti demais. Mas eu nunca tinha me aprofundado nos quadrinhos porque tem quadrinho pra caramba, uma salada. O que era antigo da Marvel virou Legends, aí depois mudou-se o cânone dos quadrinhos junto aos filmes, passou a ser diferente. Aí eu fui pegar um guia na internet para saber por onde começava, tal, para eu ir. E aí eu vi que eu fui seguir meio que cronologicamente, acabei vendo que tem muita coisa que é encheção de linguiça, tal, e tudo mais, conceito que a gente já conhecia de uma coisa ou outra. Eu falei, você quer saber? Não, isso aqui eu não vou ler, não. Aí eu cheguei num ponto específico, onde que é após o episódio 3, né, a vingança do Sith, a ascensão do Anakin Skywalker como Darth Vader, né, é um gibi, um ônibus do Darth Vader, né, do Charlie Soule. Então é esse que é o gibi. São 25 edições aí que você acompanha todo esse crescimento, né, passa-se os anos até o começo da rebelião, onde você acompanha desde do Anakin Skywalker retornando com aquela armadura do Darth Vader
e já tomando um sarrafo do Palpatine logo de cara pra ver quem é que manda, e o Palpatine já colocando ele na primeira missão de que ele tem que conquistar um novo sabre de luz, e é a partir desse gibi, inclusive, que ficou canonicamente a forma como que tanto os Jedi quanto os Siths, né, descobrem o seu Cristal Kyber e a partir dali criam o seu próprio sabre de luz, né, desenvolve o seu próprio sabre de luz. E a partir daí foi incumbido para ele ser um dos caçadores dos antigos sobreviventes da Ordem Jedi, né? Às vezes o querido ouvinte do Pilha não manja muito de Star Wars tal, e tudo mais, às vezes assistiu os filmes, né? No episódio 3, lá no final, é dada a Ordem 66 e todos os Cavaleiros Jedi são procurados e caçados para ser mortos pelo atual, né? Pelo novo Império que estava em ascensão. E os sobreviventes, eles são caçados pelo Palpatine. O Palpatine fica mandando, né, que ele é o novo imperador, fica mandando sempre os seus asseclas caçarem. O Darth Vader é o mais forte dos asseclas, ele manda caçar. Só que o que é o legal desse gibi, né? Porque que todo mundo sabe que o Darth Vader é um grande vilão, provavelmente um top 10 cultura pop e outras coisas mais, a gente sabe. Mas o que o Charles Soule faz aqui é trabalhar com a gente aquela proposta inicial de que, na verdade, o Anakin Skywalker, né, sempre foi o escolhido. Parece uma coisa idiota falar, né, porque muita gente fala, não, no Retorno de Jedi mostra que o Luke que é. Mas, na verdade, se a gente considerar que é canônico esse gibi do Charles Soule, porque ele é canônico agora, você percebe que ali, na verdade, realmente o Darth Vader, porque o Darth Vader trabalha com uma agenda diferente da do Palpatine. E dentro do gibi ali, eu não vou dar spoiler aqui pra galera, acontecem vários momentos que mostram que no final das contas ele tentou manter o equilíbrio da força. Entendeu? Que na verdade a profecia é essa. Não que ele ia acabar com o lado negro, ele ia manter o equilíbrio da força. Então isso acontece muito no gibi. E é bem legal porque ali começam conceitos novos, como os próprios inquisidores, por exemplo. Ali mostra como os inquisidores começam. E os inquisidores depois aparecem em várias outras séries aí de Star Wars que saíram depois aí, pós-Guerra dos Clones, por exemplo. No atual jogo de videogame que esse ano eu joguei um jogo de videogame do Star Wars, né, que é o Fallen Order, que ele vem durante esse período dos Inquisidores também, então é muito legal. E é um ônibus que eu li super rápido, são 25 edições dentro do ônibus, né? E eu li ele super rápido porque ele é muito fluido, né? Ele não fica enrolando, né? Ele vai passando o tempo, né? Conforme aí os anos, conforme essa ascensão do Darth Vader como um Lord Sith fodão aí. E, cara, eu acabei a leitura, eu falei, cara, eu quero ler mais disso, cara, porque, pô, esquece o universo principal e o cinema, agora eu quero ler mangá, eu quero ler os gibis, né, porque, e inclusive eu tô continuando já passei para outros pontos, mas ainda não terminei, mas esse gibi me impressionou, assim, de uma forma absurda, sabe, então eu recomendo muito aí o Darth Vader do Charles Soule pra galera aí. Os desenhos são muito bons, tal, mas a história lá dentro ela é muito boa. Qualquer fã de Star Wars vai gostar muito, principalmente quem é fã do Darth Vader. Eu acho que eu li só o primeiro, ou os dois primeiros encadernados desse gibi do Darth Vader, e o que eu li eu lembro que eu gostei um bocado, mas eu não lembro por que eu não fui atrás. Eu acho que eu já tava parando de comprar assim essas coisas, ou só tava saindo em banca na época, aí depois saiu esse ônibus, eu acabei não indo atrás, mas esse comecinho do Star Wars, da Marvel, né, que a Panini lançou aqui, é muito bacana. Depois eu realmente não sei como tá, porque eu não acompanhei, mas esse comecinho é muito legal mesmo. Cara, Star Wars. acho que o grosso disso aí é desenhado pelo Giuseppe Camuncoli, assim. Isso. Eu me amarro no desenho dele, assim, tanto a parte que ele, na época ele desenhou Homem-Aranha também, se eu não me engano, e eles faziam, o Superior, né, é uma fase que eu gosto, assim, é Guilty Pleasure, que eu me amarro. Pô, eu Eu gosto. gosto também, eu também me gosto. amarro do Homem-Aranha Superior. E, cara, o desenho muito bom, eu gosto dessa história. Depois o Kieron Gillen pegou, eu acho, né, o Darth Vader e deu umas cagadas ali. Era da arte do Salvador La Roca, que é uma merda Isso. também, que eu detesto. Mas essa fase aí do início, assim, que a Marvel tava assumindo, assim, que o Marquito falou, né, é muito boa e já dá bota a fundação, né, bota as pedras fundamentais, assim, do personagem. O Soule foi muito feliz, assim, tudo que ele escreveu de Star Wars e eu consegui acompanhar. Deve ter pego 70% que ele escreveu, assim. Ele fez umas minis também
Sim. E é um cara que conhece muito do universo. Eu não sei se ele já conhecia, ou se ele estudou, sei lá, mas o cara manda muito bem Star Wars, assim. Ele basicamente fundamentou isso aí dentro da Marvel, né? Depois que eles readquiriram os direitos, assim, pra franquia, assim. O Soule ficou até como coador, né, dessa fase aí da Alta República, Sim. que começou a sair algumas coisas aí, algumas mídias e tudo mais. Eu não vi muita coisa mais assim de hype disso, não. Acho que algumas séries recentes aí de Star Wars que não fizeram o sucesso que se esperava, Acólito e tudo mais, acabaram Uhum. afundando aí esse hype. Mas falando desse gibi, eu li esse gibi na época, sim. Eu acho que eu peguei essa primeira fase toda aí da Marvel toda por conta de Dr. Aphra, o gibi do Gillen, né? Uhum. Que é uma baita personagem, bicho. Eu curti mesmo assim a personagem, sabe? Uma personagem original do Pô, gibizinho. que gibizaço esse aí, bem lembrado, bem E lembrado. ela tem dois droids também, né? Um Aquele R2 e droid um. Uhum. assassino lá. E um só quer explodir, ele é cheio armado de bomba, né? O É. Triple Zero é o R2 dela. E os dois são todos pretos, né? Mas pra vender boneco fácil também, é só repintar os bonecos do Só R2 repintar. Tem aquele de preto. Wookie preto também lá. Aí tem um deles é sádico, né? Quer sempre torturar todo mundo e o outro quer explodir tudo. E aí ela fica controlando os dois. É um gibi legal, não só E pra ela é fantasiar. pilantra, né? O legal é que ela é pilantra pra caramba É também, né? Ela é isso, bicho. muito E ela engraçada. eu acho, tem uma mulher que depois que escreve ela, não lembro se é a Maiko Tamaki, mas que também mantém bem o pique do gibi. Então essa fase é toda muito boa. E essa sacada aí, né, de pegar o Crystal Kyber, subverter ele com a força, o lado sombrio, né, Hum. é bem bacana mesmo. Eu gostei muito desse gibizinho. Ele pega lá um outro Sith, né, é um Jedi, é um Sith, que é um velhinho, um mestre Kami lá, velhinho bombado, e caceta o cara também. Baita gibizão, vale muito a pena. E eu tenho uma teoria, só antes de seguir aqui, Marcos, que já falei em outros pilhas, que quem desenha Star Wars parece que desenha mais do que desenha normalmente. Até o Saul Bosta, ele engana no comecinho aí, mas até eu chegar no arco lá dos caçadores, né? Que ele começa a cagar, ele começa a usar Photoshop para colocar, copiar e colar a cara dos atores lá para ficar parecido. É. E tem vários polegais que ele desenha. Tem um gibi que a Leia tá enfrentando o Boba Fett, né? Encontra com ele, e quando vai fugir dele e tudo mais, ela se vira, se pegar uma arma, e o polegar dela tá do lado errado. E aí, bicho, é ladeira abaixo. E assim, eu comecei a perceber isso dos artistas de Star Wars que dão sangue a mais, parece melhor do que são de verdade, com a Jando Sema. Bicho, ela desenhando o Star Wars da Dark Horse e é um negócio sensacional. Quando ela vai pra Marvel, ela desenha na época de Aliança Falange, alguma coisa de X-Force e tudo mais. Meu Deus, que negócio ruim. X-Factor também dela. É uma pena Então, isso, mas que não bom é pra de Star hoje, Wars. né? Não, isso é desde sempre, desde a Dark Horse. Bom, eu vou sair lá de uma galáxia muito, muito distante para um gibi nacional, para um gibi aqui do Brasil. E não é o gibi que vocês provavelmente estão esperando que eu vou falar. Esse até tá na lista, mas eu vou deixar ele para as menções honrosas. Eu vou falar de Vai elogiar o gibi do Sidão. Eu nem li. Tem que elogiar, porra, senão a gente não vai ter like. Não, mas aí depois a gente elogia. Depois a gente elogia. Deixa aparecer um scanzinho maroto que a gente pode até ler depois. Mas eu vou falar de Boca de Siri, do Paulo Moreira, do paraibano Paulo Moreira, que ele é muito conhecido pelas suas tirinhas, né? Ele publica muitas tirinhas no seu perfil no Instagram. Tem algumas tirinhas sensacionais com os Pokémons, com os planetas, agora com os passarinhos, assim, Jesus são Cristo. exato, são tirinhas assim sensacionais do Paulo Moreira. E esse daqui eu acho que é o segundo gibi dele, que é uma história que é uma história um pouquinho maior. Ele fez, eu acho que foi Bom Dia Socorro, que foi lançado pela Conrad há alguns anos. E agora esse Boca de Siri foi lançado pela editora Pitaia. Eu peguei lá na CCXP. E, cara, é assim, você imagina ele utilizando a João Pessoa usando um kaiju, que é um Guaiamun, que para quem não conhece, o Guaiamun é um siri,
um siri gigante, né? Um siri grande, azul. Mas aqui é o Guayamun da história. Ele é realmente um siri gigante. E tem também um robô tripulado por um piloto pernambucano. E ele coloca o sotaque pernambucano na boca do piloto do robô. E esse Siri, ele é uma atração, assim. Todo mundo sabe que esse Siri vai aparecer porque estão fazendo uma obra de extensão da faixa litorânea, né? Estão mexendo ali na faixa litorânea da praia lá de João Pessoa. E o prefeito, obviamente, está falando que é uma obra muito importante, mas que dizem a boca miúda que o Siri não gostou, porque é justamente no lugar onde ele vai para descansar. E o Paulo conta a história de 3 crianças, 3 adolescentes que vão atravessar a cidade de bicicleta para chegar na praia para poder ver esse Siri gigante, ver o Guayamun. E assim, para quem já leu uma tirinha do Paulo, e principalmente aqui, metade desse podcast mora no Nordeste, você quando lê um gibi, uma tirinha do Paulo Moreira, você lê os personagens falando, você escuta o sotaque, você escuta eles falando como a gente escuta no dia a dia aqui. E, cara, um Siri que tem boca de gente lutando com um robô gigante que, segundo o próprio Paulo, ele quis desenhar o robô como um bebê gigante e tem torcida organizada pro Guayamun e os adolescentes falando, aí tem um arqui-inimigo deles que aparece na história, que ele fala assim, fulano falou de mim, aí o outro fala, é nada, boy, a gente tem que pegar ele na porrada, e aí quando encontram o menino, eles começam a correr pra dar um cacete no menino, e cara, o Paulo Moreira, pra mim, ele é um dos melhores, assim, tirista, eu acho que ele é o melhor, assim, dessa nova geração. E quadrinista, ele certamente é um dos melhores quadrinistas da nova geração no Brasil. O cara, os gibis que eles fazem, as tirinhas dele todas são sensacionais e esse gibi dele, assim, é uma delícia de ler, é uma ficção. Você nunca imaginar que você ia ver um gibi que se passa em João Pessoa com um monstro gigante, que é um Guayamun, lutando contra um robô gigante, que é um robô gigante construído pela prefeitura, que é pilotado por um militar pernambucano, e ele consegue escrever o sotaque do militar pernambucano, e justamente por ser pernambucano, ele a população da Paraíba é contra ele, então tudo isso é sensacional. Então, se vocês não conhecem o gibi do Paulo Moreira, ou pelo menos as tirinhas dele, vai atrás, vai no perfil dele no Instagram, que vale muito a pena. Pô, eu sou fãzaço do Paulo Moreira também. Conheci ele rapidamente lá em Recife, quando eu tava morando lá ainda. Ele foi fazer uma sessão de autógrafos de um lançamento dele, acho que foi do Bom Dia Socorro. E acabei não acompanhando, cheguei atrasado, ele já tava indo embora, só fui apertar a mão dele mesmo. E além de gente boa, o cara realmente é isso mesmo, Marcos. O cara é muito bom de narrativa, muito bom de assim, observar o que está em volta dele e traduzir isso. E a forma como ele conta, a forma como ele usa as ferramentas narrativas mesmo de gibi, o cara é mestre. Não fez 1000 cursos, não, aí, mas o cara tem o dom mesmo, sabe? Nasceu para fazer isso aí e faz muito bem. Eu adoro, até mesmo, já mostrei até a tirinha dele de Jesus com os apóstolos lá, né? Ele fez uma coisa até meio Tom King dos apóstolos contando a história lá da festa, né? Que transformou em vinho, a água em vinho e tudo mais, a partir dos depoimentos. É muito legal. Os Pokémons dele também, eu me divirto pra caramba. E o cara é isso, é simples o traço do cara, mas ao mesmo tempo tem uma sofisticação de narrativa, bicho. Quem nunca leu o gibi entende ali, né? Ele consegue passar isso para quem não sabe de timing, de sarjeta, de não sei o que, não sei o que lá. E para quem consegue observar esses detalhezinhos do cara é foda. Eu sou fãzaço dele. Tô pra comprar esse aí. Boa. Vamos para a nossa última rodada, depois vamos ter só as nossas menções honrosas. Então, Igor Tavares. Agora eu vou polemizar e ao mesmo tempo vou trazer o gibi da Marvel aí, porque acho que a gente não tinha falado ainda, né? Fora Star Wars, que é o Alien versus Vingadores, Esse é bem do legal. Jonathan Hickman e Esad Ribic. Cara, a minha expectativa quanto a esse gibi era zero, principalmente depois do que eu li tudo de X-Men do Hickman, né? E também não me empolguei com Homem-Aranha do Hickman no início, achei ok, assim, né? Do Ultimate e tudo mais.
Mas fui ler, tal, zero expectativa e que gibi divertido, cara. Parece que deram uma licença pro Hickman fazer o que ele quisesse ali, porque tem de tudo, tem sinistro manipulando o xenomorfo, simbionte com xenomorfo, brigando, e uma opção de doideira, e pegou coisa do Prometheus, que é um filme que todo mundo detesta, assim, da mitologia dos aliens. Eu adoro Prometheus, eu acho foda, assim, me amarro pra caralho. E conseguiu misturar com o Império Galáctico de Wakanda e, cara, realmente eu fiquei muito surpreso com esse gibi, muito pela minha baixa expectativa, mas também porque parece que o Hickman se divertiu escrevendo. E Hickman e Rebite bate aquela nostalgia de Guerras Secretas, que é o gibi que eu amo de coração, eu gosto muito daquela saga toda, assim, e de vários tie-ins. E eu acho que tem muitas coisas ali que talvez ele não tenha conseguido fazer direito na passagem dele dos X-Men, e ele enfiou ali naquelas 4 edições, principalmente a parte em Marte ali. Eu acho que ele pegou algumas ideias que já estavam naquela passagem ali. Então tem muita ação, o Rebite manda muito, muito bem, principalmente na última edição, que tem bastante ação, né? E o sinistro do Hickman é muito bom, assim, é muito bom, muito bem escrito. Eu acho que ele só não é melhor que o do Kieron Gillen, porque aí fica difícil, porque o Kieron Gillen é o mestre do sinistro, é o cara que escreve o melhor sinistro na Marvel, assim, na história da Marvel. Então, vale a pena, eu acho que para pegar sem nenhuma pretensão e ler essas 4 edições aí, o gibi bonito, bem desenhado, bem acabado, a história é boa, termina de um jeito meio assim que talvez nem todo mundo goste, mas eu achei porque eu achei que podia ter mais coisa no final, né? Mas realmente é, quando eu acho que quando o gibi você termina ele e você quer mais coisa do final, eu acho que isso daí é um bom sinal, né? O pior é quando você termina o gibi e fala, cara, graças a Deus que essa porra acabou, porque não aguentava mais, né? Foda. Então eu acho que isso é um bom sinal. Quando você termina o gibi e fala, pô, mas faltou isso, 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 isso. E é isso, esse final falta algumas coisas ali, mas eu acho que isso denota o quanto que foi legal, assim, a história, pelo menos pra mim, né? Bem bacana mesmo. Todos esses crossovers da Marvel com os personagens da Fox estão bem divertidos mesmo. Eu vi uns do Predador também que são loucos. Acho que a gente até comentou, né, Marcos? Sim, Desses aí. E. Aí, tá aí. Pô. Esse é legal porque eu acho que o Hickman entende bem o que são os aliens, né? Esse é um conceito de. É uma peste que está se espalhando aí. É como se fosse filme de zumbi, né? Nesse aspecto. E ele já tinha tocado numa coisa semelhante quando ele escreve Os Vingadores lá atrás, que tem aquele negócio da terraformação, Sim. e tem sim, muito disso nesse gibi, assim, né? Lá atrás, lá, quando ele começou Os Vingadores, lá no iníciozão mesmo. verdade. Vai lá, Maurício Dantas, teu gibizinho, o terceiro gibizinho da lista. Rapaz, e não vou falar de Marvel de novo, hein? Vou falar de. Vou falar de Image, vou falar de Daniel Warren Johnson, eu sou fãzão, e nem é Transformers. Acho que Transformers fechou bem aí esse ano dele, mas no que eu li, por conta dele e por conta do que ele fez em Transformers também, que é me fazer gostar da arte de um desenhista que eu não suporto. Em Transformers, recapitulando, ele botou o Jorge Corona, né, para seguir ali a partir da edição 12 e da edição 13, perdão, assim, o segundo ano dele, né, no gibi. Ele ficou só escrevendo e o Corona assume e eu não suporto o Jorge Corona. Eu vi alguns gibis dele aí da Bat-Família e tudo mais, e meu Deus, aquele personagem, aquele desenho assim, me lembra o Popman. Lembram do Popman? Um dos Sim, piores Nossa. caras que eu já vi desenhando, assim. E aí eu já cheguei, inclusive, a xingar ele muito aqui em pilhas antigos. Confundi ele com o Fico Rossi, eu já pedi desculpa também ao Fico Rossi. Até no Twitter eu pedi desculpa pra ele. Não disse por quê, né? Porque xingar um desenhista pra outra é sacanagem, mas pedi desculpa. Olha, eu falei mal de você, sei que. Mas o Riley Osmo nunca gostei, nunca gostei. E, ele desenha aqui esse gibi com o Warren Johnson, que escreve e desenha algumas sequências, enquanto o Osmo faz as outras, que é The Moon is Following Us. A lua está nos seguindo, né? Aqui em português. E é um gibizinho curto, são 8 edições no total.
E segue a história de uma família, um pai e uma mãe que entram, conseguem, né, através de um ser misterioso lá, descobrir que a filha que está em coma não acorda há muito tempo, na verdade, teve a consciência capturada no mundo onírico. E aí eles conseguem hackear esse mundo onírico lá através da mente da menina e buscar a filha lá, né? E se tornam heróis ali, vê uma ficção meio Mad Max, meio Star Wars, meio fantasia medieval, Caverna do Dragão, enfim, é um negócio loucaço, assim, mas a arte é muito bonita. O Velozimo desenha essa parte da fantasia e o Warren Johnson desenha o mundo real, né? E o Warren Johnson ele é um desenhista de massa velho, né? Mas com um coração da porra. Quem já leu alguma coisa dele aí? Os gibis que já tiveram aí na nossa lista e no nosso podcast ao longo dos anos. Powerbomb, Isso. Mother Falcon e tudo mais, você vê Não, que ele é fera demais. e assim, é rock and roll, mas com aquela pegada que parece que ele quer fazer você chorar, né? E ainda mais depois de mais velho, ele tem essa sensibilidade assim, ele falou, muita coisa por conta de minha filha, percebeu o mundo de uma forma diferente, tudo mais, e ele, pronto, tal qual o Paulo Paulo Moreira. como é o nome dele? Tal qual o Paulo Moé, ele tem essa pegadinha assim de sinceridade na narrativa, bicho, de observar o mundo à volta e traduzir aquilo pro gibi, que me pega muito mesmo. E esse aqui é um gibizinho nessa pegada aí de aventura, meio sci-fi, meio RPGzão, e com essa coisa assim dos pais mesmo, tentando entender a loucura que eles se meteram. É um negócio massa, eu recomendo demais esse gibizinho. O Jamerson me chamou a atenção para isso também. A princípio eu disse que não ia ler, que era do Riley Osmo, aí disse assim, mas leia, dê uma chance aí, ainda bem que eu li e dei a chance, porque o negócio é bem bom, bicho, é bem bom. Infelizmente não foi tanto hype aí quanto Powerbomb, Mother Falcon, talvez até pela temática, né? Não tem lutador, não tem nada, é um pai e uma mãe ali nesse mundo de fantasia, mas é um gibizaço, recomendo demais. Espero que saia por Esse você aqui, ou falou pelo também num menos. pilha. Falei, acho que esse eu falei no pilha que não saiu, Marcos. A gente teve problema no áudio e esse não saiu, não. Pode ser que tenha sido esse mesmo. Mas esse tá na minha pilha virtual para leitura também. O Warren Johnson tá sempre aqui, né? Nos melhores É do ano. verdade, todo ano tem pelo menos um gibizinho Todo dele. ano tem, e eu acho que o pessoal acha que ele é muito massa velho e tal, mas se você for ver o Extremity, por exemplo, tem várias ceninhas ali que não tem luta, não tem nada ali, é só coisa mais Não, emotiva e. ele quebra você no meio, em algumas sequências ali, alguns diálogos, umas coisas assim, umas É, falas que. Vocês, porra, é essa, bicho? Eu vim aqui só pra fazer. é. O próprio Mother Falcon, né? Você tem umas sequências ali. Mother Falcon é dramático pra caramba em algumas Pois partes. é. É muito dramático. Você passa o gibi achando que é uma coisa, quando chega é outra, e é pesado mesmo, assim. É. Vamos lá, fala o teu terceiro gibizinho, Léo. Bom, vocês acharam que eu não ia falar de Spawn, né? Vou falar do Spawn. Mas eu não vou falar do Spawn, eu vou falar do Pistoleiro, o Gunslinger. Cara, assim, é muito legal saber que o McFarlane, o pessoal pode falar o que quiser do personagem Spawn, pode falar o que quiser do McFarlane, que ele é xarope, que ele é isso, mas é que. Mas uma coisa o pessoal tem que entender: o cara, ele sabe entregar o que ele promete, o cara sabe fazer marketing, o cara sabe vender as suas ideias. E uma coisa que o pessoal às vezes se esquece quando lembra do McFarlane, o McFarlane ele é balizado por uma questão específica quando ele está trabalhando os seus personagens e quando ele vai fazer, inclusive, as action figures e tudo mais. Talvez hoje, com relação às action figures, seja um pouco diferente por causa do como que é o mercado hoje em dia, esse tipo de coisa, essas adaptações. Mas trabalhando com a maior marca dele, que é o Spawn, né, ele sempre, né, nessa cronologia gigantesca de mais de quase 300, quase 400 edições já, o McFarlane, ele sempre quis entregar, basicamente, o resultado que as pessoas esperam de um personagem como o Spawn, entendeu? Coisa muito sombria, bastante massa velho, entendeu? E aquela melancolia que o personagem carrega com ele. Né? E quando começou o Universo Spawn, ali em 2019, né, o McFarlane ele quis dar um up muito maior, né, trazendo, porque eu tenho que trabalhar com 10 spawns perdidos no tempo, se eu posso trabalhar com milhares daqui para frente. Dentre esses spawns, ele trouxe de volta o Spawn Pistoleiro. O Spawn Pistoleiro, para quem não se lembra, ele começa na edição 174 americana.
lá atrás, lá no passado. Ele aparece pela primeira vez e depois ele teve uns momentos esporádicos. Quando começa o universo Spawn, o Spawn Pistoleiro é um dos que vem para a Terra, para o nosso tempo, com um evento que o Spawn tenta matar uns inimigos lá e ele abre uma fenda no tempo, espaço, galáxia e outras coisas mais. Porque tem Spawn espacial de outros lugares também que aparecem, gente. O bagulho vai ficando louco. E o Pistoleiro, desde o começo ali que ele ganhou seu próprio título, o Pistoleiro, ele sempre foi o Spawn mais divertido de se ler por vários motivos. O primeiro que ele é analfabeto, né? Ele vem para o nosso tempo, ele é perdidaço. Então ele precisa muito da ajuda de humanos, né? Ele faz amizade com uma galera para auxiliar ele no que pode. Uma outra coisa que acontece com ele é que, falando no poder de necroplasma, ele é o mais fraco, né? O pessoal às vezes fala, não, ele é muito forte. Não, ele não é muito forte, ele é o mais fraco em necroplasma. Porém, ele é o mais perigoso em habilidades combativas. Ele é tão habilidoso quanto o próprio Alcimos, que é o Spawn principal em habilidade combativa, porque ele é um sobrevivente, ele é um cara muito bom. Então, se ele precisar brigar com faca, é melhor tomar um tiro dele de necroplasma do que brigar com ele com faca, porque ele é muito mais doideira. E aí, o McFarlane viu que estava dando muito certo o título do Pistoleiro. O título do Pistoleiro chegou na edição 50 já, então, tipo assim, é sucesso absoluto. Porém, ele quis dobrar a aposta. E essa dobra de aposta dele tá fazendo outro sucesso pra caramba também. A galera tá gostando muito, que é o Deadly Tales of the Gunslinger Spawn, né? Ou seja, os contos mortais do pistoleiro, do Spawn pistoleiro. E, caras, é muito bom isso, porque isso é o pistoleiro antes de vir. Ele conta toda a origem do pistoleiro mesmo, como ele se tornou um Spawn, né? O Javier se tornou um Spawn. E segue ele no Velho Oeste. Então, tipo assim, é um gibi só com histórias do Velho Oeste, né? Mas não tem tanto aquele altruísmo e heroísmo na época do estilo Tex, sabe? É um gibi que trabalha bem mesmo como que foi aquela expansão no Oeste, bem violenta mesmo e tudo mais, a carnificina que acontecia, as injustiças, e o pistoleiro tá lá no meio como um provável herói e lenda da população, né? Que ele vai viajando pelo Oeste americano e vai ajudando a galera conforme ele pode, enfrentando inimigos, o primeiro contato com o Coglioso daquela época e outras coisas mais aí que são bem legais. E o gibi é muito divertido. Primeiro que ele tem uma ação bem desenfreada, né? Ele baliza essas coisas que eu tô comentando sobre o Javier quando ele fica sem poderes para sair no braço, tal e tudo mais. É bem legal. E ele tem uma motivação muito pessoal de vingança, né? Então ele pega aquele clichê básico de filmes de Velho Oeste e coloca ali dentro, né? Então ele coloca uma busca, um objetivo final aí pro Javier, que para quem tá lendo o Spawn atual sabe que foi parado no tempo aí por causa do evento do Spawn trazer ele pro nosso tempo, que ele também tá. Então são duas publicações diferentes do Pistoleiro, uma no tempo agora e essa do passado. Essa do passado serve como prequel, então você pode ler a hora que der na telha. Mas eu gostei tanto, achei tão bacana que eu resolvi indicar. Ela começou a ser publicada em dezembro do ano passado, lá nos Estados Unidos, né? Então o grosso já dos primeiros arcos já aconteceram aí agora no ano de 2025. E é um gibi, assim, muito bom, galera, né? Eu não sei se a galera aí tá curtindo o Pistoleiro nesse tempo de agora, mas ver ele no passado também agindo, como é que ele trabalhava ali, como é que era um passado de anjos e demônios, também é bem legal, né? Porque mostra que desde muito tempos primordiais, essa guerra do céu e do inferno já influenciava na humanidade como um todo. Então é a minha indicação aí para vocês. E Spawn é um guilty pleasure pra mim, mas eu confesso que eu tô curtindo mais as edições do Spawn Origins do que essa série nova, entre aspas, que a Panini tá lançando. Porque é muito, assim, é muito nostálgico, né? As primeiras 100 edições do Spawn, elas são muito boas, cara. Elas realmente são muito boas. A galera, tipo assim, como eu já cansei de falar, tanto aqui em outros podcasts e tal, a galera ali naquela começo de ascensão do YouTube, ali anos 2000 e pouco e tal, a galera achou um boi de piranha pra ficar falando mal e o Spawn tava ali no rolo, sabe? Então, tipo assim, e hoje tá vendendo bastante a Panini porque o pessoal resolveu ler por si só e ver se é realmente tão ruim assim, se é tão porcaria assim, e tá vendo que não é nada disso, entendeu? Ele é só um reflexo da época ali
entendeu? Não obviamente, não é, gente, nada perto desse gibi do Darth Vader que eu falei e tal e tudo mais, né, que tem profundidade, né? É um bagulho bem massa velho, que segue aquele esquema nos 90 que tava muito em vigor, que misturava muita ação com um filme de terror aqui, uma parada de ficção científica ali, juntava com massa velha da época, armas do splash page, que precisava de uma splash page para colocar uma arma na mão do cara, esse tipo de coisa. Mas era o que a galera gostava de ler, a gente era todo adolescente, a gente curtia. Então por isso que funciona bem. Essa nova fase do Spawn que a Panini está publicando também, que já é a partir da 296 para frente, ela é boa, mas é aquele negócio que eu falo para todo mundo, né? Ela já é feita para ser dividida com os outros títulos, porque elas seguem junto. A Panini, inclusive, tá cagando feio na publicação de Spawn, porque ela tá atrasando títulos, e a Spawn mesmo já tá quase na 350, edição 350. E ainda tem os outros títulos estão lá atrás, então pro leitor que tá pegando e lendo, já vai ficar perdido, porque eles não estão fazendo o trabalho direito, sabe? Então isso aí é complicado. Normal. Vindo da Panini. Segue o jogo, né? Segue o baile, vai embora. Em relação a Spawn, tipo, a minha opinião é que se você for pegar os contemporâneos da época, não só da Image, quanto o que estava sendo publicado na Marvel e na DC, o Spawn tá muito longe de ser essa porcaria toda aí. É que isso aí. Exatamente. É porque você tem que ver o contexto. O contexto era muito ruim na época. E o que saiu na Image ali, pelo amor de Deus, daquele início ali, o Spawn era o melhorzinho ali que saía na época. Ó, eu defendo, eu comecei um projeto de releitura de Spawn também, cheguei ali perto do 100 e gosto mais hoje, viu? Eu reconheço lá todos os vícios da época, todas as questões ali. Eu tenho a opinião que até o Grant Morrison escrever aquelas duas edições ali é o Redentor, né? Isso. Pronto, até com o Redentor ali, que ele o Morrison vai colocando um monte de ideia bacana ali no meio. E até ali eu acho que o McFarlane não sabia o que é o Spawn mesmo, não. Mas ali ele disse, tem uma puxada aqui boa, vou usar isso aqui. E aí a série engana, bicho. Acho que é Spawn 15, 16, 16, 17. Uhum. E depois disso a série engana de um jeito que, assim, pega na veia, sabe? E a história segue muito legal. Repito, né, altos e baixos, tem os problemas todos da sua época. Mas é um gibi que é gostoso de ler, assim, de massa velho mesmo. Prende você mês a mês naqueles mistérios ali. E segue bem. Pelo menos até onde eu li, eu gostei. Li impressionado positivamente por essas coisas assim de história mesmo, de desenvolvimento. E isso, eu sou fã do McFarlane. Ele já fez muita merda por aí. Tomou Scald do Kirkman, né? Uhum. Quando o Kirkman é desconhecido, o McFarlane foi sacanear ele, aí avisaram pra ele, ele é o cara que tá escrevendo Invencível. Aí o McFarlane deu uma mexida assim, teve as tretas dele aí com o Gaiman e tudo mais, né, que acho que hoje o McFarlane olha, né, olha onde eu estou, olha onde você está, Gaiman, mas... recentemente também aí perdeu agora a licença dos bonecos da DC, vai voltar pra Mattel. E aí, quando viu que o negócio estava acabando, ele começou a lançar agora os personagens. Todo mundo pediu que ele lançasse, que ele não lançasse, só lançava a versão variante do Batman. Mas o cara é um gênio de negócio mesmo. Ele sabe fazer negócio, ele sabe se promover, sabe promover os personagens dele. E se garante, sabe? Não é tipo um linguarudo tipo Rob Liefeld, não. Que também se garante até certo ponto ali, mas ele tem mais papo do que conteúdo. O McFarlane não. O McFarlane tem conteúdo e, pô, você vê hoje aí boneco da Marvel, da DC, licenciados da Marvel DC são vendidos com o símbolozinho do Spawn na frente, porra. Ele quer vitória maior que isso. É verdade. Bom, eu vou puxar o meu último gibizinho da minha lista, depois só as menções, que na verdade não é um gibi, é uma coleção. E Maurício Dantas que me perdoe, mas eu vou falar de Saga do Lanterna Verde, do Geoff Johns e grande elenco. Galera, Cara, vou ter que sair aqui, viu? E grande cara, elenco. não, era a Saga do Lanterna Verde que a gente tava pedindo? Não. Não, nem de longe. A melhor coisa que o Geoff Johns já escreveu? Também não. É o melhor gibi do Lanterna Verde que já saiu? Talvez. Mas, cara,
que gibi bacana de ler. Eu acho que eu li os 4 ou 5 primeiros volumes, acho que uns 3 no ano passado, e eu coloquei ele aqui na lista porque os 3, quando eu faço lá meus reviewzinhos, eu classifiquei eles como nota 5 de 5, porque eu não sei se conta também a parte da nostalgia, porque essa fase da DC como um todo estava muito boa, e assim, ele revolucionou a franquia do Lanterna Verde. É inegável que o Lanterna Verde é outro depois da passagem do Jones pelo título. E que gibi bacana. Ele trouxe aqueles conceitos. Tá certo que falam que o Morrison é que revira o lixo do Moore, mas o Jones revirou ali um pouquinho do lixo dele para poder construir a história toda da Noite Mais Densa, que foi o que ele fez. Toda a parte das outras tropas, dos espectros de emoções que foi o Jones que desenvolveu isso melhor. Tá certo que tem algumas pisadas de bola aqui e ali, mas eu duvido que quem não leu Lanterna Verde Renascimento lá quando saiu não tenha curtido os desenhos do canceladíssimo Ethan Van Sciver, tão sensacionais, as cores também são maravilhosas, assim, e a minha última indicação para ter um gibizinho de hominho na minha lista, é a saga do Lanterna Verde do Geoff Johns. Olha só, eu li isso daí na época, né? Só que eu li Viscan isso daí. Quando saiu, né? As edições que saíram disso daí da época. E assim, eu gosto muito do clima detetivesco do esquema, sabe? Aventureiro e detetivesco do esquema. Isso daí é legal porque ajudou a balizar as outras ideias com relação aos outros tipos de lanternas que existem por aí. Então, tipo assim, isso daí é bem legal. E vale lembrar que alguns arcos também ajudam meio que fortalecer a tropa como um todo, né? Colocar um âmbito diferente do que só achar que é um cara de verde com anel ali que tá ali junto da Liga da Justiça como um apoio, sabe? Então isso daí eu achei um título bom porque ele trabalha muito bem a tropa. Não, obviamente, não é o que a gente queria, todo mundo queria a saga do Kyle Rayner mesmo, né? Uma saga com essa fase do Kyle Rayner, né? Se tornando o Lanterna, mas tudo bem, essa daí tá valendo, muita gente tá gostando, inclusive. Eu acho assim que é válido, porque querendo ou não querendo, quando se fala em Lanternas Verdes, é um ponto de início de alguém entrar no mundo dos Lanternas Verdes também, essa publicação. É obviamente que acontecem coisas que referenciam o passado ali, em alguns eventos, mas assim, nada difícil de que a pessoa também não possa se informar aí usando um Google, né, porque, né, dá para a pessoa se atualizar bastante sem precisar ler um monte de gibi. Tem publicações que não tem essa facilidade, tem publicações que o cara, coitado, vai ter que ir lá baixar alguma coisa do passado ou comprar, sei lá, que se ele quiser ter em casa, mas esses gibis da saga do Lanterna Verde, eu acho bacana como um bom início de entrada para o pessoal conhecer a tropa, sabe? Então, e nisso aí eu acho que o Geoff Johns foi feliz nessa parte do trabalho aí com o Lanterna, entendeu? Então eu gosto bastante também, não é o meu preferido dos Lanternas, não é fase predileta, inclusive eu gosto muito mais quando se trabalha outros aspectos da tropa, mas eu acho um gibi muito bom para iniciantes, inclusive dos Lanternas, começarem com esse gibi aí. Tem coisa do Ivan Reis aí nessa? Tem. Já começou a sair agora a fase que é o Ivan Reis desenhando. Aí já vale um pouco mais a pena, porque realmente ali você vê que o cara eleva pelo menos o nível na arte ali. Eu gosto muito do Jones nos Titãs, assim, o Lanterna eu acho que ok, tem parte boa. É porque é muito longo, né? Muita coisa, então não dá pra você condenar realmente todo um trabalho assim, né? Mas ali quando começa o Van Sciver até que tá bem, mas quando entra o Ivan Reis ali, ele meio que lava o chão com a cara de qualquer outro desenhista que já tava trabalhando ali na revista. E olha que tem o Carlos Pacheco também, né? Tem algumas edições do Carlos Ia Tem. falar isso. O Pacheco manda bem. Eu vou ser sério, assim, eu gosto do comecinho. Eu acho o Renascimento um queijo suíço, assim, de tanto furo que tem na história, mas ok. Eu ainda acho que o Hal devia ser o tio Ben da DC, né? Continuar morto. Ele e o Barry, né? Dois tio Ben. Mas eu entendo, sim, reconheço o valor até para a mitologia aí do personagem, a quantidade de coisas que ele acrescentou, que ele desenvolveu bacana e tudo mais.
Mas também nunca gostei do Ethan Silver. Pode encontrar posts meus aí em fóruns de internet da época xingando ele, sendo massacrado. Essa culpa não carrego, né? Nunca votei nele para melhor do ano. E eu acho que concordo com vocês, assim, acho que quando o Ivan Reis entra, eleva assim o estilo e fica um gibi bonito de se ler, mesmo que você não goste da história, mas a arte te leva pela mão. E tem o Pachecão também, que eu sou fãzaço. Bom, já tivemos aí 12 gibizinhos indicados, ou 12 séries indicadas, então vamos agora para as nossas, as menções honrosas, né? Aqueles que a gente colocou na lista, mas que não teve tempo de falar. Então, começa com você, Léo Palmieri. Bom, vou trazer um mangá mais uma vez, um mangá que eu não tinha lido, por incrível que pareça. Eu gosto muito de artes marciais, eu sou praticante desde criança, eu gosto bastante. Gosto muito de ninja, samurai, essa parada toda, eu sempre fui fã muito disso, em qualquer mídia, né? Games, séries, anime e tal. E eu nunca tinha lido Vagabond. O pessoal sempre falava, lê Vagabond e tal. E um negócio que eu ficava muito travado é porque eu sabia que não acabou, entendeu? Esse que é o grande problema de Vagabond, não acabou, entendeu? Eu conheço a história do Musashi, né? Eu li os livros, né, que contam, né, a história do Musashi, que é muito famoso, inclusive aqueles 3 livrões assim e tal. Eu gosto também do livro dos Cinco Anéis que ele acabou escrevendo, e tem outros mangás aí que saíram, tem inclusive um do Pipoque Nankin muito bom sobre o Musashi também, que é bacaníssimo, mas eu nunca tinha lido o Vagabond. Aí um dia tava lá dando uma olhada aqui nas minhas coisas, falei assim, cara, vou ler esse Vagabond, vou ver se é bom mesmo, igual todo mundo fala, porque eu gosto muito de Slandunk, né, o Takehiko Inoue é muito bom, é um mangaka excelente. Slandunk é um mangá fenomenal de basquete, eu sempre gostei muito, o anime também é excelente, e eu fui atrás de ler Vagabond. E aí, meu, eu maratonei o bagulho porque eu não conseguia parar. É bom demais, sabe? Vagabond, eu entendo porque vende muito, a galera sempre vive cobrando a Panini de ficar republicando, porque ele é muito bom mesmo, cara. É um mangá impressionante, entendeu? Ele é um seinen também, ele não é shonen, ele é um seinen também, ele é bem adulto, ele já é um mangá mais aí 16 para cima, contando a história do samurai folclórico mais famoso do Japão, né, o Miyamoto Musashi. Só que ele conta um aspecto muito humano do personagem, entendeu? Ele não só as lutas absurdas que o do Musashi, mas também todos os aspectos humanos que faziam ele se tornar esse guerreiro infalível, como ele raciocinava. E o mais legal disso tudo, porque todas as outras mídias, quando a gente vê alguma coisa do Musashi, o Musashi é como se ele fosse um guerreiro perfeito, nunca ficava ferido, ele era tipo o Steven Seagal, saca? Bate em todo mundo, mas não acontece nada com ele, entendeu? Nesse gibi não, em Vagabond não, cara. Ele vencia os combates, mas ele sempre saía com uma marca, um machucado, um corte. Teve lutas por exemplo, a famosa luta que ele enfrenta a escola Yoshioka sozinho. Aqui ele derrota realmente os caras, mas, cara, ele sai completamente detonado, ferido, quase morto, sabe? Então ele sai tão detonado quanto os outros caras e ele se utiliza de subterfúgios para vencer esses oponentes. Uma coisa que vendo pelo lado do Bushido, do Código do Guerreiro Samurai, é impensável, entendeu? O cara atacar alguém por trás, atacar alguém pelas sombras, esse tipo de coisa. E o mangá ele vai desenvolvendo muito bem até ele chegar no ponto onde que para, porque ele vai realmente parar no ponto que o Musashi resolve se tornar publicamente essa pessoa, Musashi, que sai fazendo os desafios abertamente, entendeu? Ele deixa de ser só um Ronin no ostracismo para se tornar, para galgar um caminho mesmo. Ou seja, o mangá meio que para num ponto importantíssimo de virada. Até então, ele trabalha muito bem alguns oponentes que o Musashi teve que eram muito famosos, tipo o Sasaki Kojiro, eles colocam alguns conceitos no Sasaki Kojiro como se ele fosse um garoto mudo, por exemplo, sabe? Então, tipo assim, é muito legal. Eu achei um mangá impressionante, ele é realmente muito bom mesmo. Todo mundo que me indicou, vocês estão de parabéns, o mangá realmente é muito bom e vale mesmo ser lido aí, e ele é seminal, mesmo não tendo terminado, não saberemos se Takehiko Inoue vai um dia pegar isso aí para terminar ou não, mas por tudo que tem dele até agora, ele compensa a leitura. Maravilha. Mais algum para citar? Ou já Não, finalizou? não, do meu só esse daí. Maravilha. Bom, eu inverti a ordem, vou falar, primeiro o Léo fez a menção dele, eu vou falar das minhas menções, falando aqui bem rapidinho, um gibi nacional que
todo mundo provavelmente colocou na lista, mas eu coloquei aqui só como menção, é o Ouroboros, do Lucas Johannathan, né? Ele também, eu acho que talvez o melhor quadrinista dessa nova geração, porque além do Ouroboros, eu vou citar também o Monstro Debaixo da Cama. O Ouroboros saiu pela Comic Zone e o Monstro Debaixo da Cama saiu pela Pipoca e Nanquim, mas esse Monstro Debaixo da Cama já é um gibi mais antigo, saiu em, acho que 2024, mas aí eu peguei na CCXP de 2024 e só li em 2025. É também dois excelentes gibis do Lucas Johannathan. E citar também Mágico Vento, do Gianfranco Manfredi, que voltou para as comic shops brasileiras, né, pela editora 85, num projeto muito legal. Tá fazendo aquele formato big que sai 5 edições em cada volume, e aí ela publica, ela estava lançando sempre 2 volumes, aí lançou o 1 e o 5, depois o 2 e o 6, e eu já vi um post aqui dela esse ano, que ela não vai mais fazer pré-venda desse jeito, ela vai lançar volume por volume, mas ela já vai colocar para vender direto no site delas, do site da Editora 85, durante os primeiros 60 dias com frete grátis. Ela já anunciou que o volume 3 já está em produção, já deve estar saindo, talvez quando você ouvir esse podcast já esteja em pré-venda. Então Mágico Vento é um gibi muito bacana, apesar do Maurício Dantas ter esnobado o Mágico Vento que eu mandei pra ele. Ele não leu, ele é contra gibi italiano. Sabia. Você botou essa na lista só pra me dar essa indireta. Também. E por último, pra eu ser o cara que vou falar de Marvel aqui, além do Igor, o Cavaleiro da Lua do Jed McKay. A gente já cansou de falar dele aqui, mas como eu tô bem atrasado com o que tá saindo, eu tô lendo ainda os primeiros volumes da Panini. A edição que ele vai lá derrotar o cara que é o cara que quer ser o líder dos vampiros nos Estados Unidos, que ele consegue derrotar o cara porque ele abençoa a água dos sprinklers, já que o Cavaleiro da Lua é um sacerdote do Khonshu. É sensacional. Então, É um Cavaleiro da esquema Lua... de pirâmide de vampiro, né, bicho? É massa isso. o cara é a Rinodê dos vampiros, né? E, cara, sensacional, Cavaleiro da Lua do Jed McKay. Fala aí suas menções honrosas, Maurício Dantas. Você roubou a minha aí do Cavaleiro da Lua, né? Que eu tenho obrigação Você contratual roubou com... do Batman, então eu roubo o seu do É, Cavaleiro da Lua. cada um com um Batman. Batman preto e Batman branco. Mas vou seguir minha obrigação contratual de elogiar o Jed McKay e vou recomendar os Vingadores dele, que não é os Vingadores que eu gostaria de ter lido dele, mas de novo, né, para além da expectativa, a gente tem que olhar a real do gibi, o gibi pelo que ele é, e é um belo gibi, sim. Joel está errado em criticar, e ele fez uma amarração legal, assim, deu uma volta gigante aí para contar agora quem é esse vilão, esse Myrdin. E gostei, desde o Timeless lá, né? As edições especiais lá, que tem a ver com. A história toda gira em torno, né? O plot do Run todo gira em torno de um momento perdido no tempo, que é uma coisa lá que o Reed Richards do Hickman criou, né? Ao resetar o universo ali. Houve um momento que ninguém presenciou, ninguém tem registro e tudo mais. E o Kang entra na disputa aí com esse Myrdin por esse momento perdido no tempo. E envolve os Vingadores, envolve os outros heróis lá, que esse Midin cria, o Twilight Court, né? Gostei muito desse gibizinho e ele revelou ali um desenhista. Eu acho que ele é indiano, tá? Pelo nome, né? Dev Manik Pravanik. E, porra, o cara é bom mesmo, ele já tá indo aí para outro gibi grande também. Não lembro agora qual é. E vou recomendar mais um também da Marvel aí, ó, para não dizer que não falei de Flores Marvetes. O Amazing Spider-Man, vejam vocês, né? Estou empolgado com o Homem-Aranha. Eu só sempre me enganar, sou aquele que não aprende com um relacionamento tóxico, Marcos. Aqui estou eu de novo elogiando o começo de fase do Aranha. Mas essa Amazing do Joe Kelly Joe com Kelly? Pepe Larraz, Joe Kelly com Pepe Larraz e com. Eu esqueci outro desenhista, mas o Romitinha tá no bolo também. E aí o Peter toma um cacete federal, vai pro espaço lá por conta dessa história e tá liderando lá com o Rocket e alguns outros personagens. Inclusive ele usa um novo uniforme simbionte lá, que não é um simbionte, é tecno-orgânico, né, da raça lá do Warlock. E
Enfim, um monte de maluquice, enquanto na Terra o Norman Osborn tá usando a uniforme e o Ben Ray, ele tá como se fingindo de Peter Parker. Então, tá uma amarração desamarrada da Zorra, assim, o gibi, mas funciona. O Kelly escreve bem o personagem, bem, bem mesmo. A arte tá ótima, então ficam essas minhas duas recomendações aí de gibi da Marvel. No meio desse lamaçal editorial que tá a Marvel aí, esses dois estão valendo muito a pena. E você, Igor Tavares, suas recomendações, suas citações, na verdade. Rapidamente, dar os parabéns para nossa Bill Kizevely, que ganhou o Eisner aí com o Alien Boa. of Windhorn, né? Eu gostei do gibi, apesar de ser do Tom King, gostei. Achei não tá na minha lista de melhores, mas é uma citação importante, porque é uma mistura de Conan com o Mágico de Oz aí, a história é muito doida e inclusive a equipe de arte do Supergirl Woman of Tomorrow, né? Que faz um trabalho absurdo, assim, a arte é incrível. E o roteiro não compromete, eu acho que o Tom King dá uma recuada e tipo deixa o pessoal que sabe trabalhar. Gostei bastante desse gibi aí, apesar de não estar nos tops assim do ano, mas vale a citação. O outro é o The Power Fantasy, que saiu pela Image, do Kieron Gillen com o Caspar Wingard, que é um gibi meio Watchmen, só que mais contemporâneo, assim. O Kieron Gillen, ele gosta de fazer essas coisas, ele já tinha feito um outro gibi com o Caspar Wingard chamado Peter Cannon Thunderbolt, que eu sempre recomendo, que é Muito bom. maravilhoso esse gibi. Muito É bom. espetacular. É tipo, é o Watchmen contemporâneo, assim, aquele gibi. É praticamente isso, assim. E o Power Fantasy vai na mesma vibe, assim. Pode pegar, porque é a mesma pegada do Peter Cannon. Se a pessoa leu o Peter Cannon e gostou, vai nessa aí, que é muito legal. E a terceira citação vai ser a compilação que saiu da Comic Zone da Turma do Arrepio, do César Sandoval, com 304 páginas e uma porrada de extra, veio até com Tazo a parada. Eu sou fãzaço de Turma do Arrepio, foi um dos gibis que me alfabetizou na época e achei muito boa a iniciativa deles trazer esse gibi para poder lançar num formato legal, decente, com papel legal, com uma colorização restaurada. E foi bastante interessante a escolha deles, assim. Então fica essa citação e elogiando a Comic Zone aqui pela iniciativa de ter feito essa compilação da Turma do Arrepio aí. Eu tô com esse gibi aqui na pilha, vou ler e vou fazer. Você vem aqui pra gente falar mais detalhadamente desse gibi num pilha futuro, Igor. Beleza. Bom, é isso. Um bocado de gibizinho pra você ir atrás, diz o que você achou, se você gostou da nossa pequena compilação, se você não gostou, se você concorda ou não. Luiz, você diz pra gente se foi boa a lista, se os que a gente citou está em outras listas. Futuramente a gente vai saber mais disso. E é isso. O ano do Pilha de Gibis começou, né, Maurício Dantas? Agora vamos ver se os gibis ajudam a gente, né? E a vida ajuda a gente a conseguir ler os gibis também. É verdade. Igor, mais uma vez, muito obrigado pela participação. Já é uma tradição você aqui com a gente nesse programa especial de início de temporada. Fala aí o seu jabás. Eu sei que o podcast você está um pouco afastado, mas você é um homem de mil faces. Diga aí o que você anda aprontando por essas internets. Eu tô subindo das redes, mas é porque eu tô fazendo muita coisa. Então, de ter um roteiro de um gibi novo pronto aí, que já tá com um artista aí, eu não sei quando ele me entrega, talvez entregue esse ano. Mas é tipo um faroeste, só que no Rio de Janeiro da década de 90, assim, uma coisa bem, bem, bem da minha adolescência, assim, né? Então ele tá com um artista lá, não sei se sai esse ano, eu acho que ainda sai esse ano, vou fazer um follow-up assim, mas já tá escrito, assim, então um gibi novo que deve sair aí. O meu Instagram é BaiaRJ, BaiaRJ, e ali tem as informações assim de parada musical. Tô produzindo uma opção de artista musical novo agora, que tô com o estúdio em casa de música para produzir. E a banda também, que é o Partido da Classe Perigosa, que a gente fez uma turnezinha Minas, São Paulo e adjacências aqui no Sudeste. E agora vamos trabalhar para fazer o nosso segundo álbum aí, que provavelmente sai no segundo semestre desse ano aí. Maravilha. Brigadão pela presença e certamente esse ano você estará mais vezes aqui com a gente no Pilha de Bis. Obrigado a vocês. Léo Palmieri, muito obrigado por ter aceito o convite, participar do
primeiro Pilha de Gibis de 2026. E fala aí onde é que o pessoal te encontra, ouvi boatos de que o Gibi Nosso pode ser que volte, como é? Bom, é isso aí. Primeiramente, obrigado mais uma vez estar aqui no Pilha de Bis, podcast que eu não perco, eu sempre estou ouvindo o Pilha, né? O legal de ter entrado nesse mundo de podcast é ter feito amizade com caras como o Marquito, né? O Mauricião aí, ambos já foram lá no Gibi Nosso de Cada Dia participar. Quando o podcast estava ativo. O podcast está em ato por enquanto. Eu tô planejando uma volta dele, mas ainda não decidi exatamente como eu vou fazer isso de uma forma que dê para eu continuar trabalhando com ele sem precisar entrar em ato de novo, esse tipo de coisa, sabe? Então, pra galera que não me conhece, tá ouvindo pela primeira vez, eu sou Léo Palmieri, lá do podcast Gibi Nosso de Cada Dia, um podcast focado em quadrinhos, assim como o maravilhoso Pilha de Gibis, né? E lá a gente fala de gibi, mangá, e bem abertamente, né? Um podcast onde que os convidados tem toda a liberdade para falar, tem episódios comigo sozinho, só fazendo review também, e eu falo do que tem que falar bem, o que tem que falar mal eu falo mesmo, critico o preço, critico o Panini, critico editorial também, e elogio também quando tem que ser elogiado. Então, tipo assim, é um podcast bem bacana. Tem mais de 100 episódios para vocês maratonarem lá com vontade lá. Quiser mais um podcast de GBA para dar uma desopilada no fígado, fiquem à vontade para conhecer. Mas atualmente, né, um foco que eu tenho trabalhado bastante é o podcast, dos podcasts lá do site Crossover Nerd, né, que é um site que a gente tem, né, e o Crossover Nerd, ele tem 2 podcasts. O Crossovercast, que é um podcast de cultura pop, onde que a gente fala de assuntos diversos, desde TV brasileira a qualquer outra coisa da cultura pop. E tem o Crossover Games, que está mais ativo atualmente, porque era um projeto nosso que a gente estava querendo que saísse do papel, realmente ele saiu e agora ele está vingando bem. Então a gente está dando um sprint no Crossover Games aí, né, para depois tentar meio que trabalhar em paralelo certinho com o Crossovercast. Então são 3 podcasts para vocês me conhecerem: o Gibi Nosso de Cada Dia, Crossover Games e Crossovercast, tá bom? Maravilha, todos os links estarão aí no post. Maurício Dantas, mais um ano, viu? Vai ter que me engolir. Maurício? Não vai não. Ele ficou mudo, ficou mudo. Eita, tá desligado aqui, perdão. Vou voltar aqui do começo. Eu cheguei a ficar cansado aqui de ouvir o Igor falar tanta coisa que ele faz enquanto eu tô só tentando sobreviver. Mas, que jeito, pelo menos Pilha de Gibi faz esse ano aí. Pois é, e é isso. Mais uma temporada começando, espero que com a companhia de todos vocês mais esse ano de Pilha de Bis. E dessa vez sim, semana que vem estaremos de volta com mais um Pilha de Bis. Um grande abraço e tchau. Valeu! Esse foi o Pilha de Gibis, mais um podcast com o selo dos cabras de qualidade do Arte Final. Gostou do que ouviu aqui? Compartilhe e acesse o site, tem muito mais conteúdo de qualidade esperando por você. Vai comprar seus gibis na Amazon? Compra acessando os nossos links, você vai ajudar a manter esse trabalho. www.artefinalhq.com.br